Olá, boa noite a todos. Novamente, né? Olá. Que a doce paz do anjo Jesus, que nos acompanhou e nos trouxe até aqui, permaneça sempre conosco, nos envolvendo, nos amparando e guiando as nossas mentes, ações, atitudes, do decorrer da nossa história. Vou fazer isso nosso papel. Bom, gente, para mim é uma felicidade imensa voltar a casa. Padecíssimo. Fico muito feliz de estar aqui novamente. E agora com essa reforma espetacular, que acolhe muito mais gente, né? A última vez que eu estive aqui tinha cerca de 60 pessoas. Eu acho que está quase dobrando, né? Então é muito gratificante estar aqui. E feliz ainda pelo corpo de trabalhadores da casa, que estão sempre receptivos. Enquanto nós estamos aqui buscando o Evangelho de Jesus, eles estão lá, vibrando, desde cedo, nas esferas superiores, com os anjos do Senhor, para trazer para nós as melhores vibrações, os melhores pensamentos, e assim podermos receber com paz, com harmonia e muita felicidade, né? Hoje eu estava pensando em trazer um tema diferente, mas eu aproveitei que na semana o tema era livre, né? E deram um tema livre. Aí a gente passou a semana na SEAB, né? Inclusive hoje temos visitantes da SEAB, temos Carlos, temos Fabiana. Eu queria estar ali sentado escutando Fabiana falar, que é espetacular. Vocês conhecem Geusa, né? É de Geusa, do nível de Geusa para cima, viu? Então, aí a gente estava trabalhando o tema, Coragem da Fé, né? Que está no capítulo 24. Vocês conhecem o capítulo 24? É aquele capítulo que fala a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, é um tema que fala sobre a luz, o conhecimento que não deve ser ocultado, mas sim, todos nós precisamos fazer a nossa luz crescer e expandir, fazer com que ela chegue aos quatro cantos do planeta. Ou seja, que o Evangelho de Jesus não fique oculto às criaturas. Tanto que ele pregou aos seus discípulos e disse assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o trabalho de toda criatura que conhece o Evangelho de Jesus. Não é só a minha, de Geusa, de Fabiana, nem de Carlos, mas de todo aquele que busca banhar-se do Evangelho de Jesus. É acender a sua luz, embora que seja pequena, luxuriante, como uma vela, mas que ela seja espargida, não fique oculta. Por isso que Jesus disse: colocar, não colocar debaixo do alqueire. O que seria o alqueire? Aquele cesto que era usado muito para guardar os grãos no passado, né? Então a gente não pode acender um candeeiro e botar ele debaixo do cesto, porque a sua luz vai ficar oculta. Mas antes, colocar lá na cumieira, como dizia no passado, né? Só chamava cumieira, que era o ponto mais alto da casa, porque lá a luz vai ficar visível a todos que entrarem na casa. Assim deve ser o Evangelho de Jesus, tem que ser visto por toda criatura. Sabemos que ainda tem localidades que o Evangelho não chegou ainda, né? Mas cabe ao homem levá-lo a toda criatura, né? Não que não sejamos salvos, porque o que salva são as atitudes, o bom proceder, né? Como diz no Evangelho, não é o amor que vai fazer com que as criaturas encontrem a sua luz. E o tema seria a coragem da fé. Mas antes de chegar a esse tema, eu acho que Carlos nem aguenta mais escutar, né, que a gente foi a semana todinha falando sobre coragem da fé. 2 semanas a gente lá batendo e repetindo, né? E a gente volta com coragem da fé. Por que coragem da fé? Para que precisamos ter coragem para levar a fé? Não é simples. Sabemos que a fé é um sentimento inato que nasce no coração de todos, indistintamente. Deus colocou no ser de cada um de nós um grãozinho de fé, mas essa fé, ela não pode ser estagnada, guardada, enterrada.
ela precisa ser cultivada para que cresça e expanda, fazendo com que ela chegue a ser exemplo. A fé é um sentimento que não dá para ser deixado como herança, transferido. Eu tenho uma fé, e olha que eu tenho fé, mas a minha fé não pode ser deixada para os meus filhos como herança. Eu não quero mais a minha fé, eu vou deixar para fulano. A partir do momento que eu desenvolvo essa fé, ela só tende a crescer. Ela é minha, é de minha propriedade, não dá para me deixar para ninguém. No entanto, ela pode ser contagiada. Eu posso fazer com que a minha fé acenda dentro do seu ser aquele grãozinho que ainda está guardado. Ela serve para que potencialize a fé alheia. Então, precisamos ter a coragem, né? A gente vai desmembrar um pouquinho esse tema, porque é muito profundo, fé e coragem da fé. Por que ter coragem? Se é preciso ter coragem, porque nós ainda não carregamos essa coragem dentro de nós, e o tema nos convida. Mas antes, esse item está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para falar desse tema, a gente precisa voltar ao capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta a montanha. No item especial, que são vários, o poder da fé. Esse poder da fé que eu queria falar antes de mais nada. E lá também tem parábola da figueira que secou, que também trata da fé. A fé é mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a divina. Mas vamos ao poder da fé. Por que eu queria falar desse poder da fé? Porque teve um tempo que eu vi um seminário espírita aqui em Natal, que trazia como tema o poder da fé e a autocura. Eu fiquei intrigado, porque na época, acredito que cerca de 10 anos atrás, a autocura, como é que pode a gente praticar a autocura? Porque nós buscamos sempre um médico, né? Buscamos, quando a gente acha que está com um problema de ordem espiritual, como nós aqui, eu principalmente, que vos falo, sou o principal doente. Eu sou mais necessitado, porque quem fala do Evangelho é porque mais precisa do Evangelho. Então, precisamos estar aqui. Buscamos aqui um lenitivo, buscamos um auxílio, um passe, uma mensagem do plano espiritual, o reconforto de amigos que estão trabalhando, vibrando no bem, no amor, orando, para que possa trazer o reconforto espiritual através do passe. Mas, se eu me aprofundar nesse Evangelho, eu vou ter as ferramentas necessárias para crescer, fazer crescer a minha fé e encontrar essa alavanca que vai trazer para mim um objetivo especial. É a autocura. Como a gente na doutrina espírita, a gente fala do autopasse. Quando a casa espírita tem, que geralmente tem pouco, não é o caso daqui, né? Padre Cícero tem os melhores médiuns da Zona Norte, e são vários. Já algumas casas, às vezes contam com um ou dois, e muitas vezes ele tem algum problema particular, pessoal, e não pode ir à casa espírita. A gente conta com um ou com outro. Aí é preciso que a gente faça um passe coletivo, ou é preciso que a gente traga uma forma que aquela pessoa seja amparada. Mas muitas vezes aquele único, aqueles dois únicos que vêm, também tem problemas pessoais, mas é preciso acolher a quem chega numa casa espírita. Então o que acontece? Através da prece e a sua fé, ele consegue trazer para si o equilíbrio, a harmonia, a força. Talvez o problema do outro o contagie para que ele possa sentir a necessidade de dar mais do que receber, como fala na prece de São Francisco de Assis. Vocês acabaram de cantar, não foi? É dando que se recebe. Então, na prece, nós buscamos a força e o auxílio necessário para que nós possamos encontrar o nosso equilíbrio. O que é isso?
é autocura. Então o poder da fé, que diz lá, que essa passagem do Evangelho de Jesus fala de um Senhor que se prostra aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus e disse: Mestre, tem piedade do meu filho, que horas cai no fogo e ora na água. Eu apresentei aos teus discípulos, eles não puderam curar, e ele se encontra lunático. Aí Jesus diz: Ô raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Olha só, imaginemos nós hoje, né? Há 2000 anos do tempo de Jesus, e os discípulos não puderam expulsar aquele espírito que obsidiava aquele jovem. E eles estavam com Jesus, os discípulos, né? Viam, aprenderam diretamente com ele e não conseguiram expulsar. Aí Jesus disse: traz-me o menino. E tendo ameaçado o espírito, nosso fazejo, né? Para não chamar aquela palavra demônio que sempre me apresenta no Evangelho, ameaçando o espírito menos esclarecido, infortunado, e esse saiu e deixou a criança ação automaticamente, prontamente. Então vejamos, meus irmãos, que a passagem nos mostra que muitos dos nossos males é dado por má companhia espiritual. Má companhia espiritual. E o poder da fé, ou seja, a potencialidade que nós temos de deixar nossa fé mais vibrante, mais forte, faz com que possamos nós mesmos trazer para nós essa autocura, esse equilíbrio, e assim fazer com que essas entidades, muitas vezes desequilibradas, muitas vezes, qual seria a palavra mesmo? Necessitada ou equivocada, atrelam-se a nós através dos nossos pensamentos, porque como não estamos vibrando positivamente, não estamos ouvindo boas músicas, não estamos lendo bons livros, né? não estamos lendo ou fazendo o Evangelho no lar, pensando algumas bobagens, algumas besteiras, principalmente agora que está chegando aquela época do carnaval e muitos batuquezinhos, né? E a gente vai se atrelando a mentes perniciosas, mentes desequilibradas, e a gente acaba por ficar igualmente desequilibrados. Tem um provérbio, eu já falei para vocês que eu gosto de alguns provérbios, né? Tem um que diz assim: mente sã, corpo sano. Então, o equilíbrio do corpo, a saúde do corpo se dá pelo equilíbrio do espírito, equilíbrio da alma. E muitas vezes nós buscamos desequilíbrio por ignorância. Buscamos alguns batuques que muitas vezes é mais do que uma evocação de espíritos equivocados. Aí lembram de Jesus, o que ele fala? Acautelai-vos, cuidado, porque quando nós adornamos uma casa, ou seja, expulsa alguns espíritos, mas que voltamos a vibrar negativamente, outros 7 espíritos mais imundos do que saíram voltam, encontram a casa limpinha, bonitinha, arrumadinha, lá ficam. É palavra de Jesus. Cezinha não tem nada para falar para vocês, tudo do Evangelho. Então tomemos cuidado com as vibrações, os pensamentos, equilíbrio. Lembro de Jesus mais uma vez: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem alguém dormindo nessa caixa? Estou escutando um ronco aqui. Então, meus irmãos, o poder da fé, é preciso a gente cultivar esse sentimento que é próprio em cada um de nós e potencializá-lo para que nós possamos curar-nos a nós mesmos,
Foi o que eu pensei quando eu vi aquela mensagem lá do seminário, né? O seminário dizia: o poder da fé e a autocura. Nós temos o poder da autocura, basta que nós cultivemos bons hábitos, e assim teremos essa companhia dos bons espíritos para conosco. Bom, vamos à coragem da fé? Vamos ter coragem. Está lá no capítulo 24. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Anotação de Mateus, no capítulo 10, 32. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Já no item 33. Então, Jesus, quando falou essas palavras, há quase 2000 anos atrás. César, não já passou não? Vamos lembrar. O nascimento de Jesus foi há mais de 2000 anos, mas o Evangelho ainda não tem 2000 anos. O Evangelho se concretizou, finalizou no ano 33. Então, em 2033, a gente completa 2000 anos da passagem de Jesus. Então, há quase 2000 anos atrás, enfatizou numa das 10 leis morais. Quais são essas 10 leis morais? Está lá no Livro dos Espíritos. Uma delas é a lei de causas e efeito, porque ele fala assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, e quem me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Lei de causas e efeitos. Na terceira lei de Newton, a gente vai encontrar lei de ação e reação. Vocês lembram? Eu trouxe uma colinha para relembrar, porque já faz tanto tempo, né? Então, a lei de ação e reação, a lei da física, é a terceira lei de Newton, que diz que toda força de ação gera uma força de reação com a mesma intensidade. A lei de causa e efeito não muda, é da mesma forma. Toda ação que eu tiver vai gerar uma reação, uma consequência. Lembra dos antigos filósofos, né? Os precursores do cristianismo, né? Sócrates diz assim: pensa positivo, o universo conspirará ao teu favor. É lei de ação e reação. Se eu fizer o bem vai voltar para mim. Consequentemente, se eu tropeçar no mal, e olha que não está difícil, né? Viver num mundo de provas e expiações, que diz que a natureza deste mundo é a natureza nossa. Se o mundo ainda é de provas e expiações, é porque nós vibramos ainda nesse ponto. É um mundo ainda que o mal prevalece. E quem é que pratica o mal? É o mundo ou somos nós, os habitantes dele? Então, a vibração do planeta se dá com a nossa vibração. Se queremos mudar o planeta, precisamos mudar a nossa vibração. Canta, né? Um poeta pernambucano, como é o nome dele? Como? Não, é o cantor Nando Cordel, muito bem, obrigado. Nando Cordel canta assim: a paz do mundo começa em mim. Atitude primeira. Francisco de Assis: o bem que eu quero ver no mundo, eu tenho que plantar, eu tenho que agir. A gente precisa agir primeiramente para que, ou seja, a sementeira é plantar para depois colher. Então, a lei de causas e efeitos vai acontecer assim: eu fiz, eu gerei uma reação, gerei uma consequência, e vai voltar para mim. Se é boa ou não interessa, eu vou ter que receber, né? Então, nessa lei de causas e efeitos que Kardec traz para a gente, né, lá no Livro dos Espíritos, trata das nossas atitudes, das nossas ações. Precisamos pensar que o pão que eu comi hoje, o alimento de hoje, foi semeado no passado. Então, o de amanhã vai ser semeado hoje. Então, o que é que eu fiz hoje? É por isso
que a proposta do Espiritismo diz: ser melhor hoje do que foi ontem. E está sempre em evolução. Procurar ser melhor amanhã do que foi hoje. Consiste a evolução do planeta assim. Então nós continuamos cometendo os mesmos erros, buscando resultados positivos. Queremos colher bons frutos, plantando as más sementes, né? Então, lembremos que para resultados diferentes, requer atitudes diferentes. Então, tem outros temas nesse capítulo, esse capítulo que eu falei agora, a fé que transporta a montanha. E um deles bem interessante, que a fé religiosa. A gente precisa tratar também sobre esse tema, que é a condição da fé inabalável. Como é que a gente consegue trazer essa aí, pouquinho de fé que nós temos, para uma condição da fé inabalável? Que fé é essa inabalável? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Qual seria a fé raciocinada? Aquela fé na qual buscamos trazer ao crivo da razão, da lógica, da racionalidade, né? Ora, a gente vê muitos dos milagres que Jesus falou e está lá anotado no Evangelho. Mas como assim? Teve casos que ele trouxe, restituiu a vida. Mas César, sendo Deus imutável, ele mudaria também suas leis? Ele poderia mudar. Mas como ele é a sabedoria do universo, né? Ele não vai mudar suas leis por capricho humano. Então o que seria, César? Então a reconstituição da vida. Jesus ressuscitou mortos, trouxe Lázaro à vida. Será que não foi um problema de catalepsia, letargia, que a ciência já comprova, e viu que alguns séculos atrás, muita gente foi enterrada viva porque tratava-se de estado cataléptico? Então, será que não foi um problema assim? Lembro-me que antes dele chegar para ressuscitar Lázaro, ele foi comunicado que Lázaro, irmão de Maria e Marta, que ele amava muito, chegaram e disseram: olha, Marta te chama porque Lázaro morreu e requer uma certa urgência. E ele estava a 2 dias de distância. E ele disse: calma, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Então, se Jesus disse que Lázaro não morreu, quem sou eu para dizer que ele morreu? Lázaro dorme. Então ele chegou lá e disse: Lázaro, vem para fora. Mas César, como é que explica? Diz lá o Evangelho que Lázaro saiu em estado de putrefação. Como assim? Fedia cadáver. Aí fica complicado, né? Como é que um cara que está enrolado no manto há 2 dias dentro de um túmulo que é enterrado pessoas que lá ficam em estado de putridão, ia sair cheiroso? Não tem como. Ele vai sair com um cheiro natural daquele ambiente. Então, quando abriram, o cheiro subiu. Lázaro fede. É claro, óbvio. Então, Jesus falou: Lázaro dorme. Então, a gente vai levando ao crivo da razão. É o que a doutrina dos Espíritos nos convida a fazer: pegar nossa fé e racionalizar. Porque quando eu digo: olha, Jesus está ali, fulano está fazendo milagres ali, então eu preciso examinar, eu preciso comprovar. Não é porque fulano diz faça isso que vai acontecer, que eu vou sair como um louco, né? Como aconteceu alguns anos atrás. O pessoal, vocês lembram do bug do milênio? Que iam virar o milênio e as pessoas: olha, o mundo vai acabar. Vocês lembram disso? Quantas pessoas perderam a vida ali por conta de fé cega? Fé cega. Acreditaram piamente em alguns profetas ou pseudo-profetas, falsos profetas, como diz o Evangelho, e caíram no abismo. Outras perderam fortunas por
porque achavam que o mundo não sobreviveria ao ano 2000. Olha só. Então, exemplo de fé cega. Então, quando alguém falar isto ou aquilo, vamos racionalizar. Isso é a condição da fé inabalável. Inabalável. É por isso que a doutrina dos Espíritos não entra em contradição. Não entra em contradição, jamais entrou. E tanto que Allan Kardec, falou assim: olha, quando vocês encontrarem algum ponto na ciência que vierem chegar ao ponto de desmentir a doutrina dos Espíritos, eles se sigam a ciência. Sigam a ciência. Ou seja, está nova, né? Está por cerca de 160 para 170 anos, a doutrina é nova ainda, até agora nada, viu? Na realidade, a doutrina dos Espíritos é a única religião que consegue andar de braços dados com a ciência. É por isso que eu costumo dizer que a doutrina dos Espíritos é uma fé religiosa, uma religião científica e uma ciência filosófica, porque ela se baseia nesse tripé. É uma ciência comprovada, ela vem comprovar a religião, né? Então, nada examinando a fé cega aceita sem verificação, assim é verdadeira como o falso. Ou seja, a gente aceita como verdadeiro o que pode ser falso, se nós não examinamos. A cada passo se choca com a evidência e a razão. Quando nós não conseguimos trazer aquilo que nos foi informado como certo, a gente pode cair. Então, o que significa confessar Jesus diante dos homens? Eu preciso confessar Jesus diante dos homens? Será que Jesus realmente queria que as pessoas confessassem Ele diante dos homens? Aí eu lembro no Evangelho, tem uma história do mancebo. Vocês lembram do jovem rico? Vou lembrar para vocês. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deve seguir a Deus e a Mamon. Ele chega e diz assim: bom mestre, já vem trazendo uma fábula a Jesus, né? O jovem rico. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus dá logo uma rasteira nele, como trouxe o afago, né? Ele diz assim: por que me chamas bom? Bom somente é Deus que está nos céus. Mas se queres ganhar a vida, olha só, se queres ganhar a vida, o que seria ganhar a vida naquela época? Isso é tudo aquilo que nós queremos hoje. Quem é que quer ir para o céu? Todos nós, né? Ninguém quer ir hoje, claro. Não tenham pressa. Ninguém quer ir hoje. Mas todos queremos ir para o céu. Então, naquela época, ganhar a vida é simplesmente não perecer nas zonas abismais, nos infernos. Ganhar a vida seria isso. Ou seja, passar dessa vida para um plano bom. Olha, quem é que não quer ser recebido por Jesus? Por Maria, por Francisco de Assis, por Chico Xavier? Quem é que não quer? Todos nós queremos. Mas merecemos? Ah, é outra história, né? Então vamos lá. Ele diz assim: vai. Ele pergunta: o que é que está escrito na lei? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o mancebo pergunta: que mandamentos? Retrucou ele, né? Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrar o teu pai e tua mãe e amar o teu próximo como a si mesmo. Eu tenho certeza que a gente aqui, ninguém faz isso. Todo mundo cumpre os 10 mandamentos. Ninguém fala falso testemunho, ama o próximo como a si mesmo, não é? Interessante nesses mandamentos, vou chamar a atenção, é para o quinto, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, eu adoro esse mandamento. Porque é o único que vem com bônus. Ora, é claro que a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer ir hoje. Aí diz assim: honrar o teu pai e a tua mãe, a fim de viver longos anos na terra, que o Senhor vosso Deus te dará. E ele tem duplo sentido, não é? Os estudantes aqui de plantão aqui só tem fera do Evangelho, não?
Se eu tropeçar, você me corrige, não? Então é assim: a fim de viverdes longos tempos na terra, o Senhor vosso Deus vos dará. Moisés, quando trouxe o decálogo, eles estavam rodando há 40 anos, mais ou menos 40 anos no deserto. Estavam em busca da terra prometida, né? Canaã. Eles estavam perdidos, vagando no deserto. Então olha só o que diz para eles: viverdes longos anos na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Dará o quê? A terra. Para nós, serve a interpretação de viverdes longos anos na terra. Na terra. Para nós é bom viver longos anos na terra. Então o que é preciso para viver longos anos na terra? Claro, visando o céu, praticando os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não furtar, não desejar mal ao outro, não prestar falso testemunho, não é? O que a gente precisa fazer? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Fácil, né? Fácil. Por quê? Porque a gente já ama os nossos pais. E o que significa honrar? É tratar bem, auxiliá-los nas necessidades. Então, olha aí. Então, queremos ir para o céu, não hoje, nem amanhã, ficar mais um tempinho. É como diz um amigo meu: eu quero ver meus netos, meus bisnetos ainda, né? E outro que dá tempo, fazer boas coisas, né? Mas, Jesus falou: faz isso e ganharás a vida. Aí diz: esses mandamentos aí eu já observo desde a juventude. Aí Jesus percebeu: tu queres ser perfeito? Tem uma receita muito boa para ser perfeito. Quem quer ser perfeito? Todo mundo quer ser perfeito. Nós estamos no caminho da perfeição. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Ou seja, estamos no caminho da perfeição. Um dia após o outro. É o caminho da evolução moral, não é? Para ser perfeito, a receita que Jesus nos deu foi: para o mancebo, vai, ou seja, volta, vende todos os teus bens, entrega aos pobres, volta e segue-me. Aí serás perfeito. Olha só o caminho. Eu não queria trazer esse ponto. Eu queria trazer simplesmente o ponto em que a gente quer ir para o céu. Então a lei de causa e efeito diz: se eu quero ir para o céu, eu tenho que praticar boas ações para merecer o céu. Porque o céu, a gente costuma dizer que, olha, o céu não está pertinho não. Daqui eu vejo o céu. Não vejo? Eu vejo, daqui eu vejo o céu. Mas ele não é perto. Porque esse céu aí é o céu que a astronomia usa para estudar. O céu que nós almejamos é o céu da consciência tranquila. É o céu da paz, do amor, da tranquilidade. É o céu que o Cristo prometeu aos seus eleitos. Ou seja, disse: nenhuma alma se perderá. Então, quando Jesus fala assim, confessar Ele diante dos homens, é aceitar os seus preceitos, é confiar nos seus preceitos, porque são eles que nos conduzirá à verdadeira felicidade, que ainda não conhecemos. Disse ele, viu? Não foi. Olha, gente, aqui eu não trago nada meu, está tudo no Evangelho. Ele diz assim: olha, a verdadeira felicidade não pertence a este mundo. Foi Jesus que falou. Mas sabe, eu me sinto tão bem, sou tão feliz. São momentos de contentamento. Desculpe estragar sua felicidade, mas são momentos de gozos que a gente confunde com felicidade. Jesus disse que a verdadeira felicidade ainda não é isso. Estou num momento tão bom, estou trabalhando, estou estudando, a família está bem, está todo mundo com saúde, graças a Deus, me sinto tão feliz. É bom, não é? Mas Jesus disse que ainda não é a verdadeira felicidade. Não é a verdadeira felicidade. E ele experimentou a verdadeira felicidade, não é? Então, o que significaria confessar Jesus diante dos homens? Seguir os seus preceitos. O que é seguir os seus preceitos? É aceitar todo o Evangelho e, mais ainda que isso, tentar dia após dia colocar em prática.
colocar em prática. César, é fácil? É fácil? Não é fácil. E Jesus não falou que seria fácil. Ele falou que era possível. Ele disse assim, ó: aquele que quiser vir após mim, ou seja, me seguir, deixa a tua cruz aí e segue-me. Foi assim? Não. Ele disse: toma a tua cruz. Toma a tua cruz. Não deixa ela não. Nem larga ela aí, deixa ela em casa e segue-me. Não. Ele disse: toma a tua cruz e segue-me. Ou seja, eu tenho um filho que é problemático. Minha mãe ela tem um problema de saúde. Meu pai é dificultoso. Meu tio que só vive entrando em confusão. Cada um com a sua cruz. Foi isso que Jesus disse. Então César, quer dizer que eu, mesmo com todos os problemas que eu tenho na minha vida, eu ainda tenho que seguir Jesus? Sim. Sim. E digo mais a vocês, eu assisti uma palestra que é espetacular, há cerca de 11, 12 anos atrás, de Anete Guimarães. Espetacular. Ela fala assim: 50 arrobas com Jesus é mais leve. Aí os estudantes de plantão disseram: não, 50 arrobas é 50 arrobas. Em qualquer lugar da terra é 50 arrobas. Peso é o mesmo. Ou seja, a dificuldade é a mesma. Mas se a gente tiver Jesus no coração, a gente tiver os preceitos de Jesus, não. A gente estava até falando essa semana, né? Os espíritas gostam de sofrer, as pessoas dizem. Não. Nós espíritas não gostamos de sofrer. Agora a gente compreende o sofrimento. A gente, na realidade, a gente nem o sofrimento, a gente compreende a dor. Porque existe uma diferença entre doer e sofrer. Eu acho que eu já falei aqui para vocês essa diferença. Porque uma criança que toma uma injeção, ela chora. Ou seja, ela sentiu a dor, a injeção causa dor. Chorou, sofrimento. Espraguejou, sofrimento. Blasfemou, sofrimento. Mas o espírita já compreende a dor. Mas é um filho difícil, mas são tantos os problemas. Sim, o espírita já compreende o problema como necessidade, ou seja, tarefa, como oportunidade de crescimento e perseverança. Quem aí já perguntou, ou já pediu a Deus? Eu vou dizer aqui para vocês, eu acho que ninguém vai se reconhecer nessa frase. Senhor, dá-me paciência. Vocês reconheceram? Alguém já pediu paciência aqui? Ninguém, né? Ninguém pediu paciência a Deus, né? Aí quando vocês pediram: meu Deus, dá-me paciência, abriram a boca para o céu e esperaram a pílula da paciência cair, foi? Não, cai não. Vai vir exercício. Então o espírita já compreende que as dificuldades da vida são oportunidades de crescimento e amadurecimento. Espírita não gosta de sofrer, gente. Católico não gosta de sofrer. Crente não gosta de sofrer. Ninguém, nem de nós gostamos de sofrer. Agora, existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. Quando eu compreendo que a tarefa é difícil, eu lembro que lá no NED, tem uma senhora que toda reunião ela dizia: meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu disse: que foi, minha irmã? Ela já é uma senhora. Ela disse: toda noite quando eu chego do trabalho cansada, tem uma pia de louça para lavar. Ninguém se habilita a lavar aquela louça. Passa o dia todo dentro de casa, ninguém se habilita. É o jeito de chegar em casa cansada e lavar a louça. Eu sou minha irmã. Que bom que tem louça suja, né? Ou seja, tarefa. Ou seja, tem mãos. Ou seja, teve alimento. Então, quando a gente vê uma dificuldade aparecendo, teve tantas oportunidades que a gente não vê, né? Não enxerga. Ou seja, o provérbio, adoro o ditado popular:
Deus dá o frio conforme o cobertor. Muitas vezes o frio está grande, o cobertor é curto, a gente puxa aqui e descobre os pés. Mas Ele dá o frio conforme o cobertor. Se o cobertor é longo, o frio Ele dá com abundância. Se as costas é larga, lasca problema nele que Ele aguenta. Outra coisa, Deus não põe fardo pesados em ombros fracos. Eu vou falar outra frase aqui que ninguém vai se reconhecer. Meu Deus, eu não aguento mais esse sofrimento. Ninguém diz isso. São muitas dores, muitas angústias. Gente, mundo de provas e expiações, bem-vindo. Não é mundo dos felizes não, mundo de felicidade não. Provas e expiações, precisamos provar. E que bom aqueles que estão provando, né? Que o outro degrau, espiar, é mais difícil. Sabe o que é espiar? Provar, todos nós aqui estamos provando. Espiar. Vocês já viram alguém que tem um problema, nasceu com uma doença, não, pronto, nasceu sem uma perna, teve na infância uma paralisia, é uma expiação. Nasceu sem um braço, com esse problema agora que está tendo muito por conta do autismo, a microcefalia, microcefalia, obrigado. Então assim, já imaginaram como viver essas pessoas? É expiação, necessidade de passar por problemas muito mais pungentes. Então, quando a gente lembrar dos nossos problemas, obrigado Senhor, que hoje eu estou com esse problema. Estava falando lá em casa, graças a Deus, né? Graças a Deus o que, amigo? Graças a Deus a gente está com um problema financeiro. Tu já disse graças a Deus? Eu disse, se fosse problema de saúde não era pior? Se fosse problema de saúde é pior. A gente está correndo para o hospital, atrás de uma coisa, atrás de outra. Como a gente passou. Lembra daquele momento que a gente estava com um problema de saúde e financeiro? Então não é só financeiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Então precisamos agradecer a Deus por tudo, gente. Por tudo. Será que está tão ruim? Gente, poderia estar pior. Agradeçamos a Deus. Poderia ou não poderia? Gente, Deus é misericordioso. Ele não dá com pau nos seus filhos, não. Eu gosto de uma passagem evangélica que eu acho mais não tem mais terminado. Mas eu acho que não saiu ninguém ainda, né? O pessoal está concentrado lá na cabine de passe, viu? Estão concentrados. O pessoal aqui é porreta nas preces, viu? Não se preocupe não, daqui a pouco começa a chamar de 10 em 10. É rapidinho. Então assim, ele diz assim: se vós, sendo maus como sois de Jesus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é assim que ele fala? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Olha, sejam más coisas para os vossos filhos. Geusa veio agora no hospital. Chegou agora no hospital, Geusa. Eu direto para cá. Aí disse, eu não perco a reinauguração, né, do Padre Cícero por nada. Do hospital para cá. Isso é um exemplo. Não era você estar falando aqui hoje. Adoro ver essa mulher falando. Então, se sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus, o vosso Pai Celestial. A gente sabe que é todo poder e bondade. Qual o pai no qual o filho pede peixe, ele dá uma serpente? Qual pai que o filho pede pão, ele dá uma pedra? Então, lembremos disso. Se estamos passando por algumas dificuldades, agradeçamos, porque o Pai é misericordioso. Lembremos que é só um milésimo da pena, viu? Porque somos espíritas, somos seres reencarnacionistas. Acreditamos que o que vivenciamos hoje foi débito do passado. Nem sempre, né? Muitas vezes a gente é tão teimoso que atrela. A gente nem começou a pagar os débitos do passado ainda. Estamos atrelando outros débitos ainda aqui. Às vezes quer dizer que os meus problemas de hoje foi dessa encarnação, muitas vezes foi. Porque nós não sabemos escolher ainda. Somos tal criança de entre o certo e o errado, ainda preferimos fazer o errado. E o errado chega rápido. Vem muito lá mais rápido. Porque o bem que a gente planta hoje, ele vai ser processado até voltar. O mal muitas vezes a gente faz hoje, amanhã a gente já recebe a rasteira. É rapidinho. Lembremos disso.
Então, voltamos aqui. O Evangelho é muito bom, é riquíssimo, né? Dá para a gente falar a noite todinha. Mas como já estou ficando rouco, eu vou pedir substituição aqui no ponto de reserva. Então, ele diz assim: eu também o confessarei diante do meu Pai. Ou seja, compreendi o Evangelho, aprendi o Evangelho. O mais difícil ainda, conseguir colocar em prática, porque é difícil. É difícil, não é possível, mas é difícil. Então consegui. Não falei mal do meu próximo, não prestei falso testemunho, honrei meu pai e minha mãe, Então eu confessei Jesus diante dos homens. Então o que significa Deus nos confessar diante do Pai? É o galardão que diz lá no Evangelho. É a recompensa do trabalho árduo que tivemos. Ou seja, peguei minha cruz e consegui seguir o Mestre, consegui compreender os preceitos, consegui colocar em prática. Aí Jesus vai lá e: olha, meu Deus, este é o teu filho. Ele vai nos apresentar o Pai. Este é o teu filho. Diante de tantas dificuldades, de tantas dores, angústia que vivenciaram no mundo de provas e expiação, este venceu. É por isso que tem outra passagem. É uma passagem chamando a outra, né? Daqui a pouco a gente termina o Evangelho todinho. Então, é gozar dos efeitos do caminho reto, conseguir executar as tarefas no amor, no bem, na prosperidade. Diante de tanta dificuldade, Tânia, eu ainda consegui me voluntariar ali numa casa de caridade, ajudar muitos irmãos que passam por dificuldades. Eu consegui me atrelar a uma casa evangélica e ajudar aqueles que fazem um sopão para entregar nas ruas. Eu consegui me envolver dentro de uma casa espírita. Eu eu me atrelei a um grupo de médiuns, porque todos nós somos médiuns, né? Todos nós temos os dons e os talentos. Médiuns somos todos nós. Então eu consegui doar um pouquinho do meu tempo para a obra do Senhor, na caridade, nas boas ações. Então, aí Jesus diz: olha, este conseguiu. Colheu os frutos das boas obras na sementeira, na terra. Lembra do sermão profético? Quem lembra naquela passagem que Jesus saía daquele tumulto do Sinédrio, que foram para o Monte das Oliveiras? Aí lá ele trouxe o sermão profético. Ele traz uma passagem bem interessante, que diz assim: e no final dos tempos separarei, como o pastor separa o bode das ovelhas, né? Olha só, bodes e ovelhas, que é similaridade. Ou seja, os bodes são mais arrepios, as ovelhas são mais calminhas, né? Então, ele dirá ao rei, essa é uma passagem que ele diz: dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra? É um sermão profético do fim das eras. Pois tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, tive frio e me agasalhaste, estive doente e me assististe, estive preso e fosse me visitar. Olha só as ações que traz o benemérito do reconhecimento do Pai para conosco. Benditos sois, passai à direita, benditos do meu Pai. A recompensa de viver na terra, executando não só as nossas responsabilidades e obrigações perante os nossos, que é uma responsabilidade, mas também seguindo os preceitos do Cristo no caminho reto. Apesar de difícil, é se manter na obra, né? Então eu tenho outra passagem que eu acho bem interessante, e essa é espetacular, principalmente para a gente poder colocar mais força no desenvolvimento da nossa fé.
É promessa de Jesus. Ele diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus. Buscai primeiramente o reino dos céus. Mas o que é que nós buscamos no cotidiano de nossas vidas? O reino da terra. Lembra do evangelho que eu iniciei aqui? Eu iniciei naquele capítulo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não podemos servir a Deus e aos bens materiais. Aí nós buscamos o reino da terra. Mas Jesus disse que é ao contrário. Interessante, né? Porque o evangelho de Jesus é toda uma contramão dos preceitos do nosso cotidiano. Nós buscamos sempre trabalhar, buscar enriquecer, acumular bens e tesouros na terra. Não é assim? Mas todos os preceitos do Cristo baseiam-se no plantar para colher no céu. Ou seja, acumular tesouro no céu. Ele continua: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ué, então basta simplesmente buscar o reino dos céus? Como assim? Aí se a gente for buscar aprofundar-se nesse tema, que é bem interessante, porque basta isso para nossa compreensão, para a gente viver bem. Buscando o reino dos céus, eu vou estar cumprindo com todas as leis e os profetas. Porque na lei está não matar, não roubar, não prestar falso testemunho. Então eu estou buscando a lei, estou buscando a Deus. Lembra o que Jesus fez? Ele sintetizou todas as leis e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, que aí já resume os 5 primeiros mandamentos, e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Salve, não gosto de dar uma pequena. Chega. Então ele sintetizou, ele simplesmente resumiu toda a lei nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bastaria a gente amar a Deus, mas ele percebeu que nós não compreenderíamos muito bem essa didática. Por quê? Bastaria somente o primeiro mandamento. Porque tudo que quem criou não foi Deus? Está lá a primeira questão do livro dos Espíritos: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de tudo e de todos. Ou seja, tudo foi criado por Deus. Todo o universo, ou os universos, né, como dizem os cientistas, né, ou multiversos, que já se trabalham na questão de ter vários universos, né, outros universos, no multiverso. Então tudo foi criado por Deus. Se foi criado por Deus e eu amo a Deus sobre todas as coisas, então eu vou compreender que todas as coisas foram criadas por Deus, eu preciso respeitá-las também, igualmente. Jesus, sabiamente, percebendo que não iríamos compreender bem, ele usou uma didática mais profunda: e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, qual é a alavanca de elevação para o homem? O seu próximo. O seu próximo. É por isso que muitas vezes nós nascemos dentro de um celeiro, de uma família cheia de dificuldades, muitos problemas. Aí a certa idade, principalmente quando a gente chega ali na adolescência, não compreendendo muito bem, a gente se imagina: é claro que isso não aconteceu com vocês, eu estou falando que aconteceu comigo. Eu dizia: eu acho que eu nasci na família errada. Eu acho que aconteceu com vocês também, foi? Vocês viram? Então assim, eu acho que eu nasci na família errada. É umas coisas esquisitas, umas coisas que eu não tolero, que eu não gosto muito. É meio diferente. Como eu queria ter nascido na família A, na família B, não é? A gente não pensa assim. Eu acho que Deus errou. Eu não sou daqui não, eu sou do outro lugar. Será que Deus errou? Ou é o meu ego, o meu orgulho, a vaidade que está falando mais alto? Né? Muitas vezes é isso, né?
O orgulho fala mais alto. Eu não queria pertencer a esse ciclo familiar. Eu queria pertencer à família dos... sei lá... quem é eu? Você já deve ter pensado. Não vou falar não nos segredos mais íntimos, não vou revelar para você. Já revelei muita coisa. Então, a gente pensa muito nisso. Deus não erra, Deus não falha. E Jesus, quando deu essa ferramenta, dizer que o próximo é a alavanca que nos elevará ao céu, aí Ele nos colocou na família correta, família problemática, cheia de dificuldade, cheia de picuinha, para não dizer que sou eu que tenho, eu digo que é o outro, porque a gente nunca enxerga o problema sendo nosso, né? O problema é sempre do outro, é do outro. Aí tem uma passagem que diz assim, a gente quer, né? Ele diz assim: retirai a trave do vosso olho antes de querer tirar o algueiro do olho do outro. Ou seja, a trave é maior do que o algueiro. Aí o orgulho não percebe, não nos deixa perceber que somos nós os dificultosos, os problemáticos, os cheios de picuinha, né? De azedumes. Na família de vocês também falam azedume? Lá em casa os meninos estão com a cara de azedo. Hoje ele não está legal, está com a cara de azedo. O que foi, menino? Era desse jeito lá em casa. O dia nem amanheceu, tu já está com essa cara, né? Mas o problema é sempre do outro, né? Fazer o quê, né? Deixa eu botar esse telefone para cá aqui para a bateria. Esqueci de deixar você cá. Então, buscar primeiramente o reino dos céus significa ter fé em Deus, que nada não nos acontece por acaso. Pedimos à família que precisávamos a Deus. Nascemos na família correta. Alguém casou aqui? Alguém imaginou que eu casei com a esposa ou o esposo errado? Alguém diz isso? Não, ninguém disse isso. Mas meu esposo é tão problemático. Minha esposa é tão dificultosa, né? Porque o problema é sempre do outro. Não, ninguém casa com a pessoa errada. A pessoa que casamos é a pessoa correta para poder burilar as nossas imperfeições. É aquela pessoa chata. Minha esposa diz, antes de eu casar, minha esposa dizia: tu é chato, tu é chato, tu é chato. Estamos juntos há quase 30 anos. Quase 30 anos. Aí agora eu falei: tu é chato. Eu disse: mas é um chatinho, né? Meu love. Maria, meu Deus do céu. Então, obrigado, viu, Fabiano? Então, obrigado. É assim mesmo. É assim mesmo, né? É processo de evolução, é natural. O bom mesmo é reconciliação. Vocês sabem que a reconciliação é melhor. É bom brigar para depois reconciliar. Então, a gente perguntou o que significa confessar Jesus diante dos homens, né? Então a gente vai perguntar: o que significa eu também o negarei diante do meu Pai? Eu também o negarei diante do meu Pai. Jesus teria coragem de me negar? Nunca tive. Vocês acham que é da moral de Jesus, é da moral cristã, Jesus dizer: Geilson? Né? Conheço não, ficha 6, ficha 7. Vocês acham que Jesus diria isso? A questão não é essa. A gente está falando de lei, de causas e efeito. Se eu digo, eu não conheço Jesus, chegar lá no plano espiritual, Jesus diz assim: oh meu filho, chegaste. Aí eu, morto de vergonha de não ter aceitado ou confessado ele diante dos homens, eu me retraio, eu me fecho, a minha mente fica tão perturbada ao ponto. Alguém aqui assistiu o Nosso Lar? É um filme espírita. Assistiram? Eu acho que tem muita gente que não assistiu. Assistam, que é muito bom, muito bom. Teve um momento em que André Luiz, ele recebeu a graça de voltar à sua casa, visitar os seus parentes, seus entes queridos, né? Quem assistiu vai lembrar. Chegou naquele momento que ele chega em casa, vê seus filhos, fica feliz, mas quando ele chega no quarto, ele encontra
sua esposa com um novo affair, um novo love. Aí ele entra em estado de perturbação. Ele estava numa paz, ele estava numa vibe que só ele surfava nas nuvens. Mas quando ele chega em casa, percebe que foi substituído. Olha, ele estava há quantos anos no plano espiritual? Cerca de 10, não sei lá quantos anos faziam, mas faz um bom tempo estava no plano espiritual, deve ter morrido, partido das botas, mas estava vivo, trabalhando, atuando, e teve a graça, o merecimento de voltar à terra. Chegou lá e ele viu o quartinho dele, o quarto do Love, ocupado. Ele se perturbou, ele ficou, eu acho que vocês já ouviram esse provérbio que diz assim, ele rodou a baiana. Ele se perturbou. E o que acontece com os espíritos perturbados? Vive o inferno astral. No momento, olha só como funciona. Como é que os roteiristas fizeram para transformar? Eles simplesmente mudaram o quadro que ele estava na casa dele. De repente, ele voltou à zona de sofrimento, às zonas umbralinas, às zonas infernais, por conta da perturbação moral. Ele vibrou negativamente. E isso acontece quando nós vibramos negativamente. Tanto que André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele diz: nós, enquanto encarnados, vamos construindo o nosso céu e o nosso inferno, junto às nossas atitudes e o nosso proceder, junto à convivência com os nossos na terra. Vamos construindo o nosso céu e o nosso inferno. Então André Luiz se viu nas zonas infernais. Por quê? Sentiu ciúmes. Ficou enciumado. Mas ela já está com outro. Aí ele percebeu o quadro vibratório, porque viver é vibrar. Vibrar é orar. E orar é estar com Deus, é estar com Jesus. E ele percebeu que estava vibrando negativamente, mas ele já conhecia o caminho das zonas umbralinas, ele sabia como sair dali. Logo ele se encheu de vergonha e compaixão de si próprio e da sua família, porque ele percebeu que ali era mais um braço, mais uma fortaleza a ajudar na convivência com seus filhos. Ele pensou positivo e logo voltou ao seu estado de harmonia, seu estado natural, como nós, né, Tânia? Nós vibramos positivamente 24 horas por dia, não é verdade? Mentira. De vez em quando tropeçamos aqui e ali, né? O mais importante não é cair, é saber levantar. Já dizia um filósofo Cavalcante, que vai às nossas religiões, na nossa casa espírita, né? Ele diz assim: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria. Ele fala assim, fala de Tiradentes, né? Ele diz assim: se 1000 vezes eu cair, 1001 vezes vou me levantar. E eu acho bacana isso, porque é necessário. Porque o problema não é cair, o problema é ficar lá embaixo. A gente precisa se levantar. Então vibramos 24 horas por dia, não é? Nem sempre. E ele voltou ao seu estado de naturalidade. Assim funciona conosco. Precisamos vibrar positivamente. E quando nós nos encontramos com Jesus e percebemos que não confessamos Jesus diante dos homens, a gente fica igual André Luiz, envergonhado, e a gente vibra negativo e vai para as zonas sofredoras. Mas foi Jesus que me colocou lá? Não, foi o meu proceder. Lembra? Lei de causas e efeito. Eu agi a minha vida inteirinha negativamente, aí eu tenho o direito de ir para o céu? Não, gente. Lembramos de André Luiz também, né? Também esteve equivocado, pouca coisa. Esteve equivocado na terra quando médico sanitarista no Rio de Janeiro, e quando se encarnou passou cerca de 7 a 8 anos nas zonas umbralinas, até ser socorrido. Olha aí, André Luiz, imagine Cezinha. Cezinha pé de topada, cai ali, cai aqui, vive tropeçando. Então, gente,
Não é Jesus que vai me negar diante de Deus. É as minhas ações perante o Evangelho que vai me fazer envergonhado. 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Ela tem que falar mais alto que ela, tem que gritar. Eu já sou galinha aqui com o microfone, mas um pouquinho. Amanhã está dando mais tempo. Então, significa que receberemos segundo as nossas obras. Olha só o que diz. Receberemos segundo as nossas obras. Está lá no Evangelho. Gente, o céu é feito de meritocracia. Meritocracia. A cada um as suas obras. É Jesus que fala. Não sou eu que falo, não. É Jesus. Então eu não faço por merecer. Aí quero ganhar o céu. O céu é bem ali, bem pertinho, né? Não. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu plantei, Cezinha plantou, Cezinha colhe. Carlos Belisário plantou, ele disse que vai colher? Não. É Carlinhos que vai colher. Então, gente, muito cuidado na semeadura. Então dirá também, olha só, a segunda parte, né? Lá no sermão profético. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, que para o fogo eterno preparado, que vai para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ora, gente, que foi preparado para o... Isso é uma simbologia. É uma simbologia. Que Deus, sendo bom como é, Ele não criou o inferno. Porque se Ele criasse o inferno, Ele teria criado criaturas infernais. Mas a doutrina dos Espíritos vem nos revelar que Deus nos criou todos iguais. Simples, ignorantes, não perfeitos, mas perfectíveis no caminho da perfeição. Ou seja, estamos trilhando o caminho da perfeição. Então Deus, sendo bom como Ele é, e a gente acredita que Ele é bom e justo, Ele não pode ter criado seres predestinados ao mal. Ou seja, o diabo, o Lúcifer, o Satanás são figuras simbólicas que representam o mal que nós próprios executamos. Porque temos a opção do bem, mas fazemos o oposto. Fazemos o oposto. Lembram de Paulo? Muito boas palavras de Paulo, né? Paulo de Tarso, ou São Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, este ainda não faço. Por quê? Porque ainda é da minha natureza. Eu ainda não sou uma pessoa que vibro. 16, 17, 18. Que ainda vibro negativamente. Eu gosto de um chafudo, de uma encrenca, de uma confusão. Eu adoro uma confusão. Então eu vibro ainda essas atitudes, esse proceder. Então a culpa eu pratico o mal. A minha irmã Geilza, aí o culpado é o demônio, o culpado é o diabo. Não, foi eu que fiz. Eu sou o responsável. Nosso irmão Washington gosta de dizer: o Evangelho diz minha culpa, minha própria culpa. Mas a doutrina dos Espíritos nos chama a trocar essa palavra de culpa por responsabilidade, porque todas as minhas ações requerem responsabilidade. Ou seja, estou plantando meus pensamentos, ações, proceder, requer responsabilidade, porque é semeadura. É semeadura. O que eu penso, o que eu faço, o que eu falo hoje, vou colher amanhã. Pois, ele continua: tive fome, tive sede, tive frio, estive doente, estive preso e não me assististe. Ou seja, Deus nos coloca dezenas, centenas de oportunidades para que a gente adentre, campeie o caminho do bem, o caminho da fraternidade, o caminho do amor, da caridade. Mas a gente se escusa, a gente desvia desse caminho, porque é
É difícil, Jesus não falou que era fácil, mas são muitas oportunidades que nós encontramos. Imaginemos o mundo de provas e expiação, dor, angústia e sofrimento. É difícil encontrar alguém que vive essa problemática? Não. Então, a todo instante nós temos pessoas carentes, necessitadas de um conforto, um consolo, um carinho. Ah, César, mas se eu tivesse dinheiro, eu abri uma instituição top de linha e acolher crianças, adolescentes, órfãos, e abrir um abrigo para idosos, né? A gente diz isso. Não, mas é porque hoje eu não tenho tempo, mas quando eu me aposentar, vai sobrar um tempinho, aí sim eu vou praticar o bem e o amor. Mas não é assim que se faz caridade. Caridade a gente faz no cotidiano das nossas vidas, naturalmente. Indo trabalhar, vai aparecer uma oportunidade para a gente praticar o bem. Às vezes a gente faz o bem, não é caridade, mas a gente pratica o bem, mesmo a revelia, contra a vontade, contra gosto. Ainda é preciso a gente fazer isso para que a gente possa compreender que é necessário a gente ainda andar e caminhar nesse sentido. E até o ponto que vai ser tão natural em nossas vidas praticar o bem, praticar as boas ações, que vai ser natural em mim. Aí a partir desse momento que for natural, aí eu vou deixando o mundo de provas e expiações e andando para um mundo de luz, um planeta de regeneração, que estamos já com o pé dentro, né? Segundo a doutrina dos Espíritos, fala que nós estamos deixando esse planeta de provas e expiação para trás. Bem-aventurados são aqueles que vão nascer daqui a algum tempo num planeta mais sereno, vou dizer bem mais tranquilo, mas ainda um planeta que vamos deixar 50 por 50% mais felizes, 50% ainda campeando nos moldes negativos, vibrando ainda em um chafudo, uma confusãozinha, né? Onde você vai ter mais escolhas, vai ser um planeta mais equilibrado. Claro que seria um pé para muitos felizes, mas precisamos ainda pensar no hoje, nessa encarnação, e começar a trilhar esse momento da naturalidade no bem. Tantas pessoas passando por dificuldades e eu me furtando ao auxílio. Então, como eu estava falando, indo para o trabalho, pensando em fazer bem a minha atividade remunerada. Se eu sou um atendente de uma loja, atender bem todas as pessoas que entrarem no recinto. Se eu sou um funcionário público, buscar tratar as pessoas igualitariamente, com presteza, com solidariedade, com empatia, não é? Então, isso... Já viu 21, 22 e 23. Então, isso são oportunidades de a gente estar se melhorando a cada momento, até o ponto da gente estar, quem sabe, abrindo aquela grande instituição, auxiliando em outras casas, porque podemos. Se eu não tenho dinheiro hoje para montar aquela instituição maravilhosa, que vai acolher centenas de criaturas necessitadas, eu posso me filiar, me voluntariar numa casa que já está aberta, que está abrigando órfãos, desamparados, né? Temos aqui na Zona Norte uma casa que necessita, que outro dia a Fabiana foi visitar, né? Qual é o nome daquela casa? Um abrigo que tem na Zona Norte? Sim, do Novo Natal, não tem? Um lar de idosos, exatamente. Então aqui mesmo na Zona Norte temos um abrigo para idosos que podemos se voluntariar. Em hospitais podemos também se voluntariar para ajudar, auxiliar. Temos dentro dos hospitais pessoas que levam um cafezinho, vão dar auxílio, perguntar como está, né? Auxiliar aquelas pessoas que vêm do interior, que muitas vezes saem de madrugada e ficam nos hospitais, então dão um café da manhã. Então tem muitas oportunidades para a gente começar a entrar nesse caminho do bem.
a eterizar o nosso espírito, como dizia André Luiz no livro Mundo Maior. Vamos eterizando ao nosso perispírito. Então, sempre que perdemos uma oportunidade de praticar o bem, que pode ter certeza, no nosso cotidiano, sempre aparece uma oportunidade de a gente praticar o bem. E quando a gente perde essa oportunidade de praticar o bem, a gente não estamos em cima do muro, estamos andando no caminho errado, estamos andando negativamente. Porque imagine aí, vamos tentar imaginar como Deus trabalha. Para uma pessoa praticar o bem, é necessário que uma pessoa esteja carente, necessitada. Olha só como é que funciona. Então, para mim auxiliar alguém, esse alguém precisa estar necessitado. Olha como é difícil. É doloroso ainda sabermos que nosso planeta tem muita gente passando por dificuldades, e são de todos os matizes, e a gente perdendo as oportunidades de auxiliar. Porque muitas vezes, como eu falei, não precisa de dinheiro, basta emprestar um ouvido amigo, que às vezes um companheiro só quer desabafar. É um companheiro de trabalho que está com um problema em casa e precisa desabafar, que ele está explodindo, querendo falar com alguém, e a gente não dá tempo. Diz, lá vem aqui, mas vou. Aí, lembra o Leão da Montanha? Não é do tempo de vocês, não, né? Um desenho que tinha que ele, quando viu um problema, dizia: sai da pela direita, sai da pela esquerda. Então a gente vai sempre fugindo das oportunidades do bem. A gente vai sempre fugindo, não é? Então, quando a gente perde essas oportunidades, é o meio que vamos fazer com que Jesus não nos reconheça, simbolicamente, porque nós vamos nos afastando do bem, vibrando negativamente e permeando campos tenebrosos. Tem uma passagem, né, que está lá nesse mesmo capítulo em Mateus, que é no capítulo 10, do item 28, que é bem interessante e vem bem a calhar com esse tema, que a gente tem muito medo, né? Muito medo de fazer as coisas e de praticar as coisas com medo, e a gente vive com medo de tudo, né? E ele diz assim: não temeis o que mata o corpo, porém não pode matar a alma. Temeis mais os que além de destruir o corpo, também tem o poder de jogar a vossa alma nas zonas tenebrosas, ou seja, no suplício. E quem é que tem o poder de jogar a nossa alma nas profundezas do inferno astral, do inferno psicológico? Será que é o outro, é meu vizinho, é meu colega, é meu irmão, é meu adversário, que tem o poder de matar meu corpo e ainda tem o poder de jogar minha alma no inferno? Não. Só tem uma pessoa que pode jogar a nossa alma para as zonas umbralinas, para as zonas infernais. Esse alguém sou eu mesmo. Porque todas as oportunidades que nós praticamos o bem nos eleva acima das fronteiras do amor, mas nós preferimos ainda tropeçar nos passos largos da angústia, das dores, do sofrimento. Então, quando Jesus vem trazer esse ponto de vista de que é necessário a gente confessar Ele diante dos homens, para que Ele nos confesse diante de Deus, a gente lembra do Sermão da Montanha, porque esse é o 9º passo do Sermão do Monte. Vocês lembram do Sermão do Monte? É o 9º passo. A gente sempre fica no 3º, 4º, 6º, mas esse é o último passo do Sermão do Monte. Olha o que diz lá: bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Interessante, né? Ou seja, aqueles que buscam pregar o Evangelho de Jesus ainda é perseguido, é caluniado, é motivo de zombarias, né? Em outros países é motivo até de perseguição e morte. Os missionários que vão a outros países levar o Evangelho de Jesus, eles são perseguidos e mortos. É chegado um tempo no nosso país que a gente já fala da cristofobia. As mídias não falam, mas é fato. As pessoas rechaçam aqueles que falam em nome de Jesus, que falam do Evangelho, que principalmente os que buscam vivenciar o Evangelho de Jesus, que vivem ainda em dogmas religiosos, é perseguidos, é descriminalizados. Então ele diz assim: bem-aventurados sois todos vós que foram perseguidos em meu nome, em nome do Evangelho, bem-aventurados sois. Em toda a história, os profetas, os missionários, os enviados de Deus foram perseguidos e mortos. Se a gente olhar lá no Velho Testamento, a gente vai ver. Uns foram jogados à cova dos leões, né? Tem até Daniel e a cova dos leões, né? Outros nas fornalhas, né? Lembro-me agora que é muito marcante dos primeiros cristãos, os primeiros cristãos. Quando a gente olha o cristianismo primitivo, lá depois da passagem de Jesus, no ano 34, 35, quando Mateus acabara de escrever o primeiro evangelho, Levi, e ensinavam nos túmulos, em locais escondidos, eles eram perseguidos, muitas vezes aprisionados e levados ao circo, que é conhecido hoje como o Circo do Martírio. E os cristãos daquela época, que tinham um amor imenso, uma fé espetacular, extraordinária, eles eram jogados aos leões. Outros serviam de tochas humanas. Lembro-me da passagem de Joana de Cusa. É emocionante. Vocês lembram da história de Joana de Cusa? Era uma esposa de um intendente de Roma, de uma alta patente, e ela era cristã. E ela queria deixar o seu esposo para seguir Jesus, e foi falar com Cristo. E Jesus disse: não, volta e cuida do teu marido, demonstra toda a tua fé no auxílio, no amparo, compreendendo e sustentando o teu marido com toda a tua força, e no momento oportuno serás convocada a prestar o testemunho da tua fé. A gente vai ler lá no livro Boa Nova a história de Joana de Cusa. Conta Humberto de Campos que ela foi aprisionada logo depois da passagem da volta de Jesus ao plano espiritual. Ela foi aprisionada, ela e o seu filho, um jovem adolescente, beirando a sua maioridade, e foram aprisionados e amarrados a uma fogueira. E nessa fogueira, o jovem
chorava e pedia à sua mãe para reconsiderar sua fé, porque ela estava presa, não porque tinha roubado, matado, ou tinha praticado algum crime. Ela estava presa porque era cristão. E o filho, simplesmente por ser filho de um cristão ou de uma cristã, e amarrados, jogado óleo para ser queimado, o algoz com a tocha na mão dizia: tens o direito de reconsiderar tua fé. Se tu negares o Cristo do madeiro. E ela disse: não negarei. E o filho chorava e gritava, dizendo: mãe, abjura o Cristo, abjura, mãe. Disse: não, meu filho. E aquelas palavras, narrava Humberto de Campos, que penetrava no coração da mãe como um punhal agudo, e ela sofria por dentro. E o filho continuava: abjura, mãe, se não pelo amor que tem a mim, mas o amor que tem ao Cristo. E ela, com a voz embargada, olha para o filho e diz: cala-te, meu filho. A mãe do mestre, que nada tinha a pagar, também viu seu filho sofrer na cruz. Então cala-te. Se o mestre nada tinha e suportou o martírio da cruz, imaginemos nós. Então cala-te, meu filho. Aí o algoz começa a acender, as labaredas começam a lamber, e as labaredas começam a lamber o corpo daqueles dois inocentes. E ele disse, o algoz olha para ela e disse: foi isso que teu Cristo te ensinou? O Cristo te ensinou a morrer? E ela olha nos olhos do algoz que acendeu as chamas, disse: não, o meu Senhor também me ensinou a te amar e te perdoar. É chocante, é emocionante a história, porque a gente relembra a fé dos cristãos do passado, os verdadeiros cristãos que tinham a fé inabalável. E nós hoje, diante de tantas facilidades e tantas coisas belas, muitas vezes custamos aí mesmo na igreja, num tempo religioso, escutar a palavra. Muitas vezes nem lembra do famoso encartezinho com a passagem, né? Qual o nomezinho? Eu esqueci o nome. A gente muitas vezes nem quer receber a palavra, né? A palavra. Vê um cristão na rua quer nos entregar uma palavra que muitas vezes vai nos servir de consolo, de conforto, de consolo. Muitas vezes ali está a solução para uma dificuldade, um problema, e a gente nega. Olha o que é negar, querido. Aí quando a gente olha lá no passado, aqueles cristãos, eu lembro também Estevão, que foi da época de Paulo. Ele foi levado ao apedrejamento. Qual é o crime de Estevão? Se converteu ao amor de Cristo. Era judeu, conheceu Pedro, conheceu o evangelho de Levi, Mateus, né? E se converteu ao amor de Cristo. Logo foi aprisionado por Paulo, até então Saulo, e foi levado ao apedrejamento, à lapidação, e foi apedrejado Estevão, inocente também. Então conta a espiritualidade que naquele momento do apedrejamento,
Quem estava abraçado com Estevão era o próprio Cristo. E a gente dizia: nossa, como é triste ser apedrejado. Acho que Estevão disse: como assim? Eu nada senti. Se o Cristo estava comigo. Eu lembro-me do próprio Pedro, né? Que Jesus dizia: Pedro, tu vais ser crucificado também. Eu disse: eu não sou digno. Eu não sou digno. E quando chegou o momento, ele lembrou da promessa do Cristo. Ele disse: eu não sou digno que me crucifique da mesma forma que o meu mestre. E pediu que virassem a cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno. Ou seja, reconheceu que ele não era tão puro, não era puro, que não era digno de ser comparado ao seu mestre. Então, no tema coragem da fé, Jesus nos convida a sustentar nossas convicções, onde quer que estejamos, sem fanatismo e loucura, mas com consciência e respeito, oportunismo e discrição, sem imposição, mas com firmeza e verdade. Então, é difícil, né? Ter uma coragem da fé requer muita coragem para a gente estar expondo um tema como esse. Muitas vezes a gente se vê no cotidiano de nossas vidas sendo afrontado com essas atitudes. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade, a gente quer falar, mas não é oportuno. A gente quer dar uma direção, mas não é o momento. A gente tem que ser sóbrio, consciente, oportunismo. Então, como dizia Gandhi, se você é católico, procure ser o melhor católico. Se você é crente, protestante, procure ser o melhor crente. Se você é hindu, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é espírita, procure ser o melhor espírita. Essas palavras também foram repetidas mais tarde por Chico Xavier. Por que é necessário que a gente tome essa consciência? Porque o importante não é o outro, o importante é a nossa conduta, não só para conosco mesmo, mas também para com o outro, e principalmente para com o outro. Porque nós podemos responder por nós mesmos, mas o outro a gente precisa se ressarcir com o outro. Porque no momento que eu vou ferir o outro, eu preciso do reajuste com ele próprio. E muitas vezes demanda uma logística difícil, porque a espiritualidade precisa calcular momentos para que, olha, imagina aí, eu pego e faço uma pessoa que eu nem conheço, está longe da minha família, aí na próxima encarnação a espiritualidade precisa calcular uma forma de trazer aquela pessoa para o meu convívio familiar, para o meu celeiro familiar, ou vice-versa, me jogar para lá, para que eu tenha um reajuste. Muitas vezes vem como um vizinho, vem como um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, que é necessidade do reajuste. É por isso que Jesus dizia assim: reconciliai-vos com o vosso adversário quando estáis a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz entregue aos oficiais de justiça, e estes te encerrarão na prisão, e aí não sairão, sem que pague até o último centavo. E que prisão seria essa? O corpo. Estamos nós aprisionados novamente no corpo, procurando pagar o último centavo que adquirimos em vidas passadas. Muitas vezes dizendo: ai meu Deus, a gente costuma dizer, né? Acho que você não costuma não, mas eu já ouvi muito isso. Eu acho que eu cuspi na Santa Ceia, eu acho que eu joguei pedra na cruz, não é? Dizemos muito isso, né? Erros do passado que precisamos ressarcindo hoje uma nova oportunidade para resgatar os nossos débitos do passado. Não é os débitos do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Débitos meus. Eu preciso ressarcir. Então, olha a logística da espiritualidade para trazer a gente para o convívio, para ressarcimento, não é? Requer
muita coragem. Deixa eu ver se não passei. Coragem da fé. Tem uma mensagem, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tem uma mensagem que está de André Luiz, no livro Estude e Viva, Mimetismo e Definições, na mensagem 39, mimetismo, ou seja, imitações, né? Ele, lá no item 10 já, ele fala assim, desculpe, gente, não vou lembrar para começar a garganta fora. Reportemos-nos, elevado, ao amor que imperava nos Reportemos-nos elevados ao amor que imperava nas coletividades cristãs do Evangelho nascente. Olha só, o Evangelho nascente, ou seja, quando surgiu o Evangelho, o amor que imperava naquela comunidade cristã que a gente estava comentando ainda agora. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se eternamente como verdadeiros irmãos. Entretanto, não foi tão só. 46. No entanto, não foi tão só a preço da doçura que venceram o sarcasmo e a perseguição que se viram objeto. Ou seja, naquela época, os cristãos não eram só perseguidos, eram caçados, literalmente. Era caçado para levar para o circo. O amor entre eles incluía a coragem, a franqueza, o desassombro, a fidelidade por ingredientes necessários ao triunfo sobre as vicissitudes da época, tanto quanto sobre a si próprio. Olha só que interessante, né? Ou seja, o amor a tudo isso antes de si próprio. Sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos consagrados ou preconceitos infelizes, tocado a cada uma delas algo de útil que as auxilie na edificação do bem, com vistas à emancipação futura. Mas conservemos atitude límpida pela qual sejamos identificados na condição de espíritas a serviço do mundo renovado, evitando mimetismo e acomodações. É necessário ainda a gente internalizar, compreender que é necessário a gente colocar a fina naturalidade, força e perseverança na nossa fé, sem imitações, mas com perseverança. Lembremos que se estamos hoje aqui estudando o Evangelho, se temos tantas religiões pregando o Evangelho de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus, tudo isso se deve ao empenho, à força, à coragem dos primeiros cristãos, que venceram a perseguição, o calabouço, a tortura e venceram a morte para que o Evangelho de Jesus se perpetuasse nos dias atuais. E são graças a eles que precisamos ter a coragem de continuar firme e forte, atuando na fé e na disseminação do Evangelho. Como o próprio Evangelho falou hoje no início, sob a luz, sob o alqueire. Não podemos esconder a nossa luz. Precisamos levar o Evangelho de Jesus a toda criatura, como proclamou o próprio Cristo. Sejamos fortes e corajosos e venceremos. Vai com Deus, irmão. Jesus te abençoe. Que venceremos. Então, meus irmãos, que a paz, o amor, a luz do Cristo de Deus se faça cada vez mais vivaz, forte em nossos corações. Que tenhamos a força de continuar levando o Evangelho de Jesus, onde quer que estejamos, e que Ele nos envolva e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado.
vocês, que tem paciência.